programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Você confere a partir de agora ao vivo todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro. Siga com a gente. Os integrantes da turma de medicina de 1966 celebraram os 50 anos de formatura no Salão Nobre do setor de Ciências Jurídicas. Amigos e familiares comemoraram com a turma de 66 os 50 anos de formatura de medicina. Para o atual diretor do HC, o momento é de muita emoção. Primeiro que é um reconhecimento à universidade, é um grupo de pessoas que, além de ter se formado na nossa universidade, elas contribuem muito com a sociedade paranaense. Muitos deles foram professores e médicos na nossa universidade, então a contribuição é dupla, né? Um reconhecimento de uma vida, né, prestada em prol de uma sociedade. É um privilégio para a universidade receber os alunos de volta. Para os formandos, é também um momento de ver o que aconteceu na universidade ao longo desses 50 anos. Demonstra a capacidade da universidade de se renovar, trazendo novas ideias, novas pessoas. Nesta turma há cerca de 10 professores da universidade, 10 alunos que se tornaram professores ao longo da história. Muitos deles foram meus professores e, portanto, é um privilégio poder comemorar junto com eles esta ocasião especial para todos nós da família UFPR. Voltar ao espaço onde aprenderam a profissão traz boas lembranças aos ex-alunos. Roberto, que foi também professor do atual diretor do Hospital de Clínicas, ficou lisonjeado com a homenagem. Essa emoção é maravilhosa. Rever este pessoal, a última reunião que nós tivemos foi aos 30 anos. E agora nós revemos esse pessoal e está todo mundo muito bem, todos muito alegres. Isso é uma realização. O professor Pirajá foi aluno, foi professor meu e do Dr. Takimura. O Dr. Takimura hoje é o diretor da maternidade, eu sou diretor do HC, e ele é uma grande pessoa. Ele não lembra da gente, mas a gente lembra muito bem, ele puxava nossa orelha, né? Então, o professor Pirajá foi o nome de turma da minha turma em 1991. A entrega dos certificados é emocionante, mas o que vale realmente a pena é o reencontro com velhos amigos e comemorar os anos de trajetória, agora com os filhos e netos. Depois de 50 anos, repetindo toda essa cena, é maravilhoso, maravilhoso. Só que agora com as nossas famílias, né, filhos, netos, e muito importante para nós isso, muito importante. Parabéns para essa turma que já ajudou muita gente. Acontece hoje, a partir das 6 horas, o último debate das chapas que concorrem à reitoria para a gestão de 2017 e 2020. O local escolhido para o evento foi o Teatro da Reitoria, que deverá ter lotação máxima. Para conhecer as propostas das chapas representadas pelos professores Marcos Sunier e Andréa Caldas e Ricardo Marcelo Fonseca e Graciela Bozon. Hoje você acompanha ao vivo tudo em transmissão pelos nossos canais no Facebook e YouTube, além do nosso site e canal a cabo. Não perca! Uma frente fria avança pelo oceano próximo ao litoral do Paraná, o que deixa o tempo instável hoje. A possibilidade de pancadas de chuva em todo o estado, com fortes rajadas de vento. Máxima de 34 graus em Jandaia do Sul e de 24 em Curitiba. Amanhã, a instabilidade diminui, com uma leve queda nas temperaturas. O céu fica nublado na região leste e o sol continua nas demais regiões. Máxima de 28 graus em Palotina e mínima de 9 em Toledo. Na quarta, a nebulosidade avança em direção ao centro paranaense. Mesmo assim, o tempo segue aberto em boa parte do estado. Máxima de 23 graus em Matinhos e mínima de 11 em Pontal. Pesquisadores da UFPR descobriram uma nova relação entre o mal de Parkinson e o sono, que pode ajudar muito no diagnóstico precoce da doença.
O Laboratório de Neurofisiologia da UFPR descobriu uma nova relação entre o mal de Parkinson e o sono REM, que é o sono profundo. É no sono REM que a cognição, a memória e o aprendizado se concretizam. Privar-se desse tipo de descanso pode prejudicar o desenvolvimento ideal dessas áreas. A nova descoberta foi que o sono REM também ativa uma parte do cérebro que movimenta os olhos. Como pessoas com Parkinson não atingem em quantidade suficiente o sono REM, a movimentação dos olhos dos pacientes também fica comprometida. Com a descoberta, o professor Marcelo, responsável pela pesquisa, pretende desenvolver um aplicativo que usa a câmera frontal do celular e mapeia o movimento dos olhos, identificando pessoas que possam estar com um princípio de Parkinson. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, antes pode ser feito o tratamento e melhores as chances do paciente ter uma boa qualidade de vida. Você confere agora mais um livro da série do vestibular. A obra de hoje é Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Tião é um jovem rapaz que cresceu na cidade, longe da família e do morro carioca para o qual retornou só depois de adulto. Ele pretende se casar com Maria, uma mulher simples e muito leal ao seu povo. Tião, assim como o pai, é operário em uma fábrica, o que lhe dá certa garantia financeira para poder constituir casa e família. Mas uma greve encabeçada por Otávio, pai de Tião, cria o conflito da história. Pensando em si e na namorada que está grávida, Tião não quer participar da greve por medo de perder seu emprego. De certa maneira, a intriga, a narrativa da peça, ela problematiza esse fato de estarmos ou não juntos num pensamento coletivo para poder enfrentar, para poder entrar em conflito com esse patrão, com essa fábrica, com esse capital, digamos assim, né? E, por outro lado, a demonstração desse comportamento que quer resolver, quer dar um jeitinho, quer correr por fora e quer resolver unicamente, de maneira individualizada, o seu problema particular. Na peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, o foco está na periferia, na relação patrão e operário e no conflito de gerações representado por Tião e o pai. Ainda dentro dessa questão do conflito, vale a pena pensar no seguinte: semelhante ao que acontece lá no Inglês Maquinista, onde começamos a ter um conflito ali, um duplo registro de urbano e rural, cidade e roça, aqui, no caso da peça do Guarnieri, nós vamos ter a questão do centro e da periferia, do patrão e do operário. A gente vai ter a presença desses excluídos e dos incluídos, o capital e o proletário, o coletivo e o pessoal. São essas duplas de opostos que vão construindo a narrativa em cima um pouco dessas duplas de esses opostos que o autor vai construindo a sua narrativa. A peça faz parte do início da fase nacionalista do Teatro de Arena de São Paulo, um dos mais relevantes grupos das décadas de 50 e 60. Nessa época, as influências estrangeiras ainda estavam muito presentes nos palcos do Teatro Brasileiro de Comédia, expoente da arte em São Paulo. Mas a peça Eles Não Usam Black Tie vai na contramão dessa tendência e já no título mostra o seu caráter nacionalista. O título faz alusão ao Teatro Brasileiro de Comédia, ao seu repertório e ao público que vinha para assistir às peças onde os personagens usavam black tie, ou seja, os atores que representavam personagens usavam black tie. E os espectadores, o público também usava uma roupa sofisticada, black tie. Esse teatro, do Teatro de Arena, do José Renato, do Gianfrancesco Guarnieri, desse primeiro momento do Arena, é um teatro que não está querendo usar black tie. Ele está querendo falar do homem brasileiro, ele está querendo falar dos problemas, das mazelas, dos conflitos e das dificuldades do brasileiro. Portanto, a história da greve e esse confronto, que nunca é completamente exposto, daí a ambiguidade acerca da peça ser uma peça com um viés fortemente político. Este viés fica bem claro nos diálogos. O vocabulário da peça é repleto de gírias populares dos anos 50, que caracterizam os moradores do morro. Além disso, muitos dos termos utilizados são gírias do mundo da política. Além desse vocabulário, além desse manejo com a língua, tem um vocabulário que é o vocabulário de um teatro não especificamente político, mas de temas políticos, quais sejam pelego, peleguismo, piquete, fura-greve, DOPS, tem todo um conjunto de palavras aí que você, candidato, deve se ligar para poder pensar
como que essas palavras, o peso dessas palavras dentro do diálogo e ao que elas estão realmente relacionadas, que é uma questão social, que aí você percebe na intriga, você percebe na disposição da história. Outras análises dos livros você encontra na nossa página do Facebook e no nosso site. O FPR Notícias fica por aqui. Para ver mais conteúdos da nossa TV, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. A gente se vê na quarta-feira. Até lá!